Você vai agora aprender dicas para criar conexão com o seu filho. Vamos lá, primeira dica. Coloque-se no lugar do seu filho e seja empático. Então essa habilidade da empatia é o seguinte, é você ouvir as coisas que dizem a respeito do seu filho ou olhar para o mundo sob o ponto de vista dele. Vamos supor, por exemplo, que tenha acontecido alguma coisa na escola do seu filho, que a coordenadora, alguém da escola tenha mandado uma mensagem ou tinha ligado para você para fazer alguma reclamação, sabe? Aquele tipo de, seu filho não fez lição, não vem fazendo lição de casa, ou teve uma situação em sala de aula em que ele foi desrespeitoso com o professor, enfim. Eu sei que a escola muitas vezes espera que os pais sejam duros, sejam firmes. A gente não precisa atender o que os outros pensam que é o melhor para o nosso filho. Nós precisamos saber o que é melhor para o nosso filho. Então essa dica da empatia é a habilidade de se colocar no lugar deles mesmo, de saber, será que do ponto de vista do meu filho, por que será que ele teve essa atitude? O que levou ele a ter esse comportamento? E querer saber, querer descobrir. Isso nos leva para a segunda dica, que é ouça e seja curioso. Então, ao invés de você deduzir que ele é o errado da história, ao invés de você tomar partido da escola, dos professores, dos colegas, sei lá de quem, escolha ficar do lado do seu filho. Isso não quer dizer que você vai concordar com o comportamento desafiador dele ou desrespeitoso dele. Significa que você vai, pelo menos, aprender a se colocar no lugar dele. Validar o sentimento, perguntar o que aconteceu. Então você pergunta, por exemplo, para o seu filho, que recebeu a mensagem, né? Você recebeu a tal da mensagem, e você pergunta, filho, recebi tal mensagem, aconteceu tal fato. O que aconteceu? É uma pergunta curiosa, uma pergunta verdadeira. Não é, por que você fez isso? Onde já se viu fazer aquilo? Não venha com sermões, senão você vai cair naquele estilo do controle. Ou, tudo bem ter feito isso, da permissividade. Um líder gentil e firme vai de verdade checar a informação com o filho ou com a filha. Então você pode perguntar, uma pergunta verdadeira, uma pergunta curiosa, uma pergunta que quer saber detalhes, quer saber o que seu filho estava sentindo, por que ele fez o que fez, o que ele pode fazer, se ele conseguiu o resultado que ele queria. Sabe, às vezes, eles fazem uma palhaçada, uma brincadeira, só para se sentir parte, porque os colegas vão dar risada. A terceira dica é para você parar de se preocupar com o que os outros pensam e realmente focar no que é melhor para o seu filho. Sabe, teve uma vez que eu fui chamada pela coordenadora da escola da minha filha porque ela não estava fazendo as lições. Era na escola de inglês, ela tinha 2 aulas por semana e a professora percebeu que não era que ela nunca fazia as lições, mas que de segunda para quarta ela não fazia as lições. E eu acho que a professora esperava que eu a punisse, que eu reclamasse, que eu falasse que era um absurdo, e não foi essa a postura. A minha postura foi chegar para minha filha e entender por que ela estava fazendo isso. E foi tão fácil entender que naquela fase que ela estava escolar, no ensino médio, com toda uma cobrança, porque a pressão social para os adolescentes é gigante. Eles têm uma agenda de executivo, isso é se colocar no lugar deles. Isso é demonstrar empatia. Quando eu lembrei que realmente no dia da minha filha, depois de ir da escola de não sei quantas horas, depois de ir para a aula de inglês, depois de sair da aula de inglês e ir para a academia, depois de academia de fazer o lanche, era um dia muito longo, noites curtas, muitas tarefas, muitas responsabilidades e que realmente não estava na prioridade da lista dela a tarefa da aula de inglês. O legal desse exemplo é que eu não precisei interferir. A minha filha se sentiu capaz, empoderada, para ir conversar com a professora sobre isso. E elas chegaram num acordo de que, realmente, quando ela não entregasse a lição de segunda para quarta, ela poderia entregar na segunda-feira seguinte. A lição atrasada, 2 lições. Então, ao invés de entregar uma lição por aula, ela entregaria 2 lições uma vez por semana. Enfim, resolveram lá entre elas o problema da entrega da lição de casa, de uma forma em que o foco era nela, no que era melhor para ela, junto com a professora. Eu não precisei apelar para castigos ou para permissividade ou nem me envolver assim de um jeito que eu ignorasse o problema. Não, eu consegui usar de empatia, lembra a primeira dica? Usar de escuta
fui curiosa na segunda e parei de me preocupar com o que os outros achavam que eu devia fazer, o que ela devia fazer, ou enfim, tá? Vamos para a quarta dica, que é substitua humilhação por encorajamento. Eu sei que o nosso foco não é humilhar os nossos filhos, mas muitas vezes, quando a gente briga, reclama, dá sermão, usa punição, a gente está humilhando. E a outra vez, a humilhação vai criar aquele distanciamento que a gente não quer. Então, se o seu foco é conexão e essas dicas são para criar conexão com seu filho, ao invés de humilhação, ao invés desse sermão, por exemplo, de acusar, você pode usar o ensino. Não o ensino com prepotência, mas um ensino verdadeiro, com boas perguntas, sem acusar, querendo saber. Porque o grito, a bronca, o castigo vai gerar no seu filho raiva. Coloque-se no lugar do seu filho. Se fosse com você, como você se sentiria? Se você levasse uma bronca, um sermão ou tivesse que sofrer uma punição? O que você pensaria? O que você decidiria? Não é legal. Então, uma alternativa para isso é você encorajar. Você pode conversar com sinceridade. Você pode assumir a sua preocupação. Você pode usar de humildade para dizer que você não sabe direito como resolver aquilo. Por que não? Às vezes a gente não sabe mesmo. E pode validar o sentimento do seu filho, porque eu quero lembrar que validar o sentimento dele de tédio ou de desejo de pertença, por isso que ele fez aquela brincadeira, só vai te aproximar. E não quer dizer que você concorde com o comportamento. Validar o sentimento é diferente de concordar com o que ele fez. Você literalmente fala para o seu filho: imagino, ela devia estar bem chata, você devia estar se sentindo entediado, né, filho? E isso não é motivo para ser desrespeitoso com ninguém, muito menos com um professor. Percebem? Na primeira parte da frase, você foi gentil, você foi empático. Você disse que tudo bem se sentir entediado na aula, que você entende. Na segunda parte, você foi firme, você colocou o limite. A gente não é desrespeitoso com ninguém. Você não pode ser desrespeitoso com o seu professor. Juntos, vocês podem resolver os problemas. Essa é uma forma mais encorajadora de focar em soluções. A quinta dica é você garantir, ter certeza que a mensagem de amor chegue no seu filho, na sua filha. Que ele saiba que você o ama. É lógico que você ama seu filho ou sua filha, só que nem sempre eles sabem disso. Eu tive uma experiência muito interessante, sabe? Alguns anos atrás, eu era coordenadora numa escola, num grande colégio, e eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista, um questionário, na verdade. Foi primeiro um questionário para vários alunos de 8º e 9º anos. E uma das perguntas é: como você se sente em relação aos seus pais? Como você acha que seus pais se sentem em relação a você? O que você gostaria de pedir para os seus pais? Muitos desses alunos responderam: meu pai não liga para mim, minha mãe não me ouve, eles não têm tempo para mim. Esses alunos eram adolescentes típicos que não estavam enxergando a mensagem de amor. Ela não estava clara, não foi verbalizada. Na adolescência, eu sei, não dá muito vontade mesmo de ficar abraçando e beijando os nossos filhos como eles eram pequenininhos. Eles não são mais tão fofinhos e carinhosos, né, com a gente. Ao contrário, muitas vezes eles nos provocam. Então, use de honestidade emocional. Expresse os seus sentimentos. Diga o que você está sentindo de verdade, em primeira pessoa. Eu fico assustada, eu fico preocupada, eu não sei lidar direito com isso. Por que não? Essa humildade, essa fragilidade só vai criar conexão. Faça acordos respeitosos. Ao invés de interrogar, de controlar, de brigar, de gritar, de acusar, tudo isso afasta. Use essa fórmula. Eu me sinto, seja verdadeiro, expresse o seu sentimento. Quando ou porquê, expresse quando.
Talvez isso seja desnecessário. E agora a parte firme. E eu gostaria que... E aí você diz. Eu precisei algumas poucas vezes, dizer a seguinte frase para minha filha. Ela é poderosíssima. Eu te amo. E a resposta é não. Eu precisei lembrar minha filha que eu só estava dizendo não porque eu a amava, eu a amo. E é meu papel dizer não às vezes. Então deixe que a mensagem de amor fique clara para os seus filhos. Fale que você os ama. Demonstre esse afeto, mesmo quando eles resistem. A sexta dica para você se conectar com o seu filho é você ensiná-lo, encorajá-lo a focar em soluções. Juntos, vocês podem descobrir alternativas, soluções que sejam respeitosas para todos os envolvidos. Sabe, muitas vezes nós, pais e mães, focamos no erro, no que aconteceu, na culpa, na vergonha, em punir. Já vimos que isso não funciona. Ao invés de focar no passado e no que aconteceu, vamos aprender com esse erro, vamos olhar para o futuro. O que a gente aprende com isso que aconteceu, filho? Como a gente pode resolver? Como a gente pode evitar que isso aconteça de novo? Quais são as opções que nós temos? Vamos juntos fazer um brainstorming, um levantamento de ideias. Vamos listar essas ideias. Quando os seus filhos sabem que tem em casa, um ambiente seguro, um ambiente que a verdade pode ser dita, um ambiente que o medo, a insegurança pode ser assumido ali, eles podem ter a coragem de assumir e aprender com os erros e buscar alternativas, soluções que sejam respeitosas, razoáveis e que vão ser úteis também. Isso nos leva para a última dica, a sétima dica para criar conexão com seu filho, que é fazer acordos e respeitá-los. E quando eu falo de respeitar, é que todos respeitem o acordo. Sabe, vocês provavelmente vão ter uma conversa, fazer aquele levantamento de ideias que nós falamos, aquela discussão das possibilidades, vão chegar num acordo de algo que seja respeitável, razoável para todos e vão testar esse acordo. Porque pode ser que não funcione na prática, pode ser que o seu filho, muito provavelmente, porque é um adolescente, resista, teste, fuja do acordo. Por exemplo, sabe aquele típico, não, eu quero muito um cachorro e pode deixar que eu vou cuidar? Qual a probabilidade disso acontecer? Será que realmente ele vai cuidar? Será que um acordo mais respeitoso não seria colocar um limite mais possível? Porque vai acabar sobrando para você, você sabe disso. O seu filho não sabe, e se você não comprar o tal do cachorro, se você realmente não quiser, vocês têm que definir juntos quais são os limites e quais são os acordos. É razoável que ele, por exemplo, leve o cachorro para passear uma vez por dia? Se for esse o acordo, tá bom, você assume o resto ou divide essa função com outros membros da família. No caso, seja qual for o acordo, é importante que haja um momento de teste para que, se ele precisar ser revisto, que vocês façam isso. Ainda sobre acordos, como eu disse, eles vão testar. E pode ser que vocês precisem renegociar. Eu quero lembrar da importância de você respeitar a si mesmo, no seu limite para esse acordo. Você também tem necessidades, você também tem a sua vida, você também tem desejos. Não são só os seus filhos que têm desejos, necessidades e a vida deles. Por isso, a importância de ser acordado juntos. Não precisa ser a sua vontade de adulto ou a vontade dos filhos, porque afinal eles estão sendo protegidos e mimados. Não. Isso tudo pode ser combinado. Lembre-se, conexão antes da correção. Conexão antes de educar. É muito importante que seu filho se sinta parte, se sinta importante. Coloque em prática essas dicas e nos conte. Queremos saber se está dando certo. Esse é o primeiro passo.